Olá a todos e todas, hoje nós vamos seguir com mais um vídeo do DOSVox e do JogaVox. Hoje nós vamos falar sobre a questão das categorias, né? Como é que a gente pode criar uma categoria para as atividades pedagógicas inclusivas. Então, como é que vai funcionar uma categoria, né? Uma categoria ela vai ser uma forma de organizar as perguntas ou de organizar os elementos da minha atividade, do meu jogo, né? Então, por exemplo, eu posso construir uma categoria para perguntas em que eu teria uma categoria de perguntas fáceis, uma categoria de perguntas médias, uma categoria de perguntas difíceis. E a minha atividade, o meu jogo, faria o sorteio. Poderia delimitar a quantidade de cada perguntas que seria sorteado em cada uma dessas categorias e o jogo iria apresentar para a gente, tá? Então, para fazer isso, existe uma tag chamada categoria e basta a gente colocar essa tag anterior a cada slide da pergunta, tá bom? E como é que a gente pode fazer isso? Então vamos lá, vamos começar aqui um jogo do zero. Então eu quero criar um jogo, já estou aqui no JogaVox, então eu vou criar. Criar. Informe o nome do diretório a criar para o jogo. Considerando que a gente já vem trabalhando aí, né? Então nós já temos a API que nós fizemos, a API 2.0. Essa daqui vai ser a API 3.0. Informe o novo nome deste jogo. O jogo vai ter o mesmo nome. Assumido o mesmo do diretório. API 3.0.jogo. Arquivo gravado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. JogaVox, qual sua opção? R. Roteiro do jogo. Vamos em roteiro do jogo. Escolha com as setas a opção E. Editar o C. Criar novo Vamos roteiro. criar um novo roteiro. Escolha com as setas o tipo S. ES. V. Jogo vazio. Vamos para um jogo vazio. Informe o nome do roteiro TXT ou use as setas. O meu roteiro ele vai ser API 3.0.txt. Colocar o nome de API 3.0.txt. editando. F9 ajuda. API 3.0. Vou apagar todas essas linhas com F7. Linha removida. Linha. Ok, removi todas as linhas. Para que a gente possa construir essa questão da categoria, eu já fiz aqui um arquivo que eu vou copiar as informações que tem lá. O que eu vou copiar desse arquivo? Eu vou copiar basicamente as informações que eu coloquei. E quais foram essas informações? Eu fiz o nome do jogo. Tá lá o nome do jogo. Então vou vir aqui, vou colar aqui. Então tem atividades pedagógicas inclusivas. Lá tá como atividade A, mas aí a gente vai mudar. S Vai ser A T E O R S. curso. Eu criei uma capa também. Então a capa tem lá o slide da capa, tá escrito capa, asterisco, esta é a minha terceira atividade pedagógica inclusiva com novos recursos. Perguntas aleatórias. Será a minha API 3.0. É isso que está escrito na capa. E aí eu criei as perguntas. Eu criei 5 perguntas. As perguntas que eu criei tá bem direta. Por quê? Para a gente ter uma ideia se realmente está sendo feito sorteio aleatório, né? Ou se apenas está seguindo em sequência a apresentação das perguntas. Então, todas as perguntas têm o seguinte padrão. Eu coloquei assim, pergunta 1. Pergunta 1. Quanto é 1 mais 0? Aí a resposta é 1, né? Aí tem o acerto 1 e o acerto 2. Lá na pergunta 2, tem a seguinte pergunta. Quanto é 2 mais 0? Na pergunta 3 tem quanto é 3 mais 0. Na pergunta 4, quanto é 4 mais 0. E aí por diante, tá bom? Então eu vou colar aqui a pergunta 1 lá no meu jogo, lá no Edvox, só para poder adiantar, mas eu posso ir digitando. Aqui no caso é só para adiantar o vídeo. Então eu copiei a pergunta 1 e agora eu vou copiar aqui o acerto 1 e o erro 1, né? Então, caso a pessoa acerte, ela vai ser direcionada para um lugar.
Caso a pessoa erre, ela vai ser direcionada para outro lugar. Então, tá aí, né, o acerto 1 está escrito assim, você acertou, a resposta certa é 1, né, 1 mais 0 é 1, e que pena você errou, a resposta certa seria 1, né? Para adiantar, eu vou fazer isso agora com a pergunta 1, eu fiz aqui 5 perguntas, então eu vou copiar 5 perguntas, para poder adiantar mais aqui. Então, vou copiar a pergunta 2, o erro 2, vou copiar a pergunta 3, o erro 3, né, o acerto. A única informação que a gente vai colocar aqui no final, de diferente dessas perguntas, é o seguinte, lá no final, a gente tem que ter o slide fim, né? Porque e a gente tem que dizer que a nossa atividade ela vai ter um fim, porque ela vai ter 5 perguntas, eu já coloquei as 5 perguntas, e ela vai ter o final, que é o slide fim, e aí eu coloco a tag escrita termina, que no caso termina aqui, aí eu vou colocar como sim, tá? Agora, como é que a gente cria essas categorias, né? Aqui está uma pergunta linear. Na hora que chegar na categoria, ela vai seguir de forma linear. Agora, como é que a gente cria essas categorias? Primeira coisa que a gente tem que fazer, nós temos que vir aqui na capa, que seria o nosso primeiro lugar. Capa. B, Capa, a gente tem que colocar Nova linha. a seguinte informação. A gente tem que colocar abre colchete, DESVIO. fecha, Nessa tag desvio, o que é isso? Eu já vou informar a minha categoria. Eu estou pensando aqui que eu estou criando uma categoria de perguntas fáceis. Então, F, vou chamar A, a categoria C, de L, fácil. Sem um acento, vou deixar sem um acento. vírgula, Eu vou sempre acessar essa categoria. Quando eu terminar de acessar essa categoria, eu F, I, M, de fim. Por isso que del, F, I, M, tá? vírgula, Dessas questões que eu tenho, dessas questões que eu vou marcar com a categoria, com a tag da categoria, eu quero sortear 3, questões. Por isso que eu vou colocar o número 3 aqui. Ah, se eu quiser, del, 3, 4, eu coloco 4. del, Se eu 4, quiser sortear só 2, 2, eu coloco 2. del, 2, Eu quero sortear 3 3, questões. Então eu tenho 5 questões aqui, que eu mostrei para vocês, a pergunta 1, a pergunta 2 até a pergunta 5. E eu quero sortear 3. E eu preciso colocar essa tag desvio no meu primeiro slide, que no caso, meu primeiro slide é a capa. Agora, o que eu preciso fazer em cada uma Pergunta 1. E, R, G, U, N, A, das perguntas? Nova linha. Eu preciso marcar ela, eu preciso dizer que ela faz parte daquela categoria. Então, como é que eu faço essa marcação? abre colchete, Eu escrevo a categoria ATEGORA. fecha colchete, dentro dos colchetes, que seria a tag categoria, e eu coloco o nome da categoria F, A, C, I, L, fácil, que eu já disse lá em cima que eu tenho uma categoria fácil. Então, o que eu fiz aqui? A pergunta 1, agora, ela faz parte da categoria fácil, tá? Tenho que colocar umas outras informações. Que outras informações são essas? Se a pessoa chegar E, R, certo, C, R, O, 1, ela Nova linha. precisa ser direcionada de novo para a categoria fácil, que é como se fosse assim, eu acertei a primeira questão e eu vou para onde, né? Eu volto para minha categoria fácil, porque eu tenho 3 perguntas lá para responder. Eu respondi apenas a primeira. Então aqui, abre colchete, vou colocar a tag desvio DESVIO. aqui, depois do nome acerto 1, antes do asterisco, slide, né? Então tá lá, acerto 1, eu vou colocar a tag desvio fecha colchete, e eu vou desviar para onde? F, A, C, U, Categoria I, del, I, L, fácil, tá? Então eu tenho acerto 1 e aí eu tenho desvio para a categoria fácil, né? Então desvio fácil. Eu vou colocar uma coisa aqui interessante, que é... O que eu vou colocar? Quando a pessoa chegou aqui, ela tem 3 questões e eu quero pontuar essas questões. Então, se ela acerta essa questão, ou seja, se ela chegou no acerto, significa que ela acertou essa questão. Nova linha. Vou colocar uma tag Abre chamada colchete. pontos, PONTOS. fecha colchete, fechar colchete, e vou dizer que se ela 1, chegar no acerto 1,
ela vai ganhar 1 ponto. Então, como é que ficou o nosso código? Ficou assim, ó, acerto 1, desvio fácil e pontos 1, tá bom? Então, lá no erro 1, Que traz agora, a pessoa R1. errou, ela não acertou. Se R-O-1. eu não Nova preciso dizer quantos pontos ela ganhou, porque se ela errou, ela não vai ganhar nenhum. Mas eu posso colocar ponto 0, mas eu não preciso colocar. Mas eu preciso indicar o desvio desse erro. Se ela errou, ela tem que retornar à categoria fácil para voltar a responder aquelas perguntas. Aí eu tenho que Abre colchete. tag D-E-S-V-I-O. Fecha colchete. e colocar desvio para onde? Desvio para a categoria. F-A-C-I-L. E isso eu vou repetir em todas as minhas 5 perguntas. Colocar a categoria, colocar o desvio e colocar a pontuação, tá? O que eu fiz aqui? Eu cortei um pouco o vídeo, porque eu inseri em cada uma das perguntas a categoria fácil, e em cada um dos acertos eu coloquei o desvio para a categoria fácil, e também coloquei no acerto, em cada um deles, eu coloquei a pontuação 1 ponto. Então, a pessoa chegou no acerto, ela ganhou 1 ponto. Ah, mas se ela responder a questão 5, ela é muito difícil, eu quero que ela ganhe 2 pontos. Então, eu volto lá no pontos e coloco 2 pontos, no caso, né? Agora, como é que eu sei quantos pontos a pessoa teve, a pessoa ganhou no decorrer dessa atividade pedagógica, né? Como é que isso vai ser informado? Então, toda vez que a pessoa ganha 1 ponto, Você alcançou pontos. essa pontuação é colocada e armazenada na memória lá do JogaVox. Eu posso chamar essa memória, essa pontuação, então ela acertou 3 questões, ela ganhou 3 pontos, né? Então, como é que eu chamo isso? Eu chamo isso colocando a informação cifrão, que no caso é o dólar, né, o cifrão, e a palavra pontos. No lugar de cifrão, pontos, vai se colocar o número de pontos que a pessoa teve. Então, eu coloquei aqui, ó, você alcançou cifrão pontos. O que isso significa? Se a pessoa ganhou 2 pontos, quando o jogo acontecer, for rodar, no lugar de cifrão pontos, vai aparecer o número 2. Ah, ela ganhou 3. No lugar de cifrão pontos, vai aparecer o número 3, tá? Essa é a única informação adicional que a gente tem que colocar para poder chamar essa pontuação que a pessoa teve, que a pessoa ganhou quando ela jogou, tá bom? Então, eu coloquei aqui, em cada um dos erros também eu coloquei o desvio, né? Então, eu coloquei todas essas informações que eu mostrei no iniciozinho desse vídeo, tá certo? O que eu vou fazer aqui agora? Vamos dar um ESC. Confirma fim da edição. S. Ok. Deseja importar o roteiro editado? Sim. S. Dados gerais serão alterados. Confira. Nome do jogo. Atividade pedagógica. Confirma as alterações. S. Roteiro carregado. Editando o jogo. Escolha a opção com as setas. R. Roteiro do jogo. Eu vou executar o jogo com X. X. Executar o jogo. Esta é a minha terceira atividade pedagógica. Pergunta 1. Quanto é 1 mais 0? Então, quanto é 1 mais 0? 1. 1. Você acertou. A resposta é 1. Aperte Enter. Pergunta 2. Quanto é 2 mais 0? Mais 0? Colocava errado. 3. Que pena você errou. A resposta certa é 2. Pergunta 3. Quanto é 3 mais 0? Colocar 4. Vou errar de novo. Eu ganhei 1 ponto só. Que pena você errou. A resposta certa é 3. Agradecemos pela sua participação. Você alcançou 1 pontos. Foi bom jogar com você. Volte sempre. O que aconteceu aqui? O jogo não está aleatório ainda. Ele seguiu de forma sequenciada. É claro que ele, de 5 questões que nós tínhamos, ele selecionou apenas 3, porque foi o que eu indiquei lá no início. Mas ele ainda não está selecionando de forma aleatória. Para isso acontecer, nós temos que vir nas configurações da apresentação do jogo, da atividade. Vou dar um ESC. Confirma fim. S. Fim do jogo. Aperte Enter. Editando o jogo. R. Roteiro do jogo. D. Editar. C.
configurar a apresentação. Então, lá em C, configurar a apresentação, eu vou entrar nessa opção, vou dar um Enter. Imagem de fundo. Fonte, tamanho, cor, aleatório. Não. Tá escrito assim, ó, aleatório, e a opção é não. Eu vou apagar a palavra não. Del. O, E vou escrever S, I, sim. M, Vou sair daqui com ESC e depois confirmar com S de sim. Confirma as alterações. S. Editando o jogo. Escolha R. Roteiro do jogo. Agora estará aleatório. Vou executar de X. Executar o jogo. Esta é a minha terceira atividade. Pergunta 2. Quanto é 2 mais 0? A primeira pergunta que foi sorteada, da 5, lembrando que a 5 é sempre pergunta 1, 2, 3, 4, 5, foi a pergunta 2. Então já percebemos que o sorteio está aleatório, né? Então, é um sorteio. Então, quanto é 2 mais 0? Vamos acertar todas agora. 2. Você acertou. Pergunta 3. Quanto é 3 mais 0? A segunda pergunta a ser sorteada foi a pergunta 3. 3. Você acertou. A resposta é 3. Aperte Enter. Pergunta 1. Quanto é 1 mais 0? E a terceira pergunta a ser sorteada foi a pergunta 1, né? Então tá tá aleatório. Eu vou acertar 1. e a gente vai ganhar 3 pontos. Você acertou. A resposta é 1. Aperte Enter. Agradecemos pela sua participação. Você alcançou 3 pontos. Foi bom jogar com você. Volte sempre. O que nós fizemos aqui então? Nós acrescentamos as categorias em cada uma das 5 questões que nós apresentamos. Lembrando que lá no slide capa, que é o primeiro slide, temos que colocar a tag desvio. Ela desvia para a categoria fácil. Quando finaliza, vai para o fim. E a quantidade de perguntas ou questões que a gente vai sortear, né? Então ficou desvio, fácil, vírgula, fim, vírgula, 3 questões que eu queria que sorteasse. Em cada acerto, em cada erro, devemos colocar a tag desvio para voltar para a categoria fácil. E como a gente também colocou a questão da pontuação, em cada acerto a gente coloca que a pessoa ganhou 1 ponto com a tag pontos. E no final do nosso código, lá no último slide, nós colocamos o cifrão pontos, que é para chamar essa quantidade de acertos que a pessoa teve, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.